Olá, que bom ter você aqui de novo. Então nós vamos ter o nosso devocional nesta manhã e nós vamos ouvir um hino primeiramente, depois eu vou oferecer uma oração. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a entender um pouquinho melhor os princípios do Evangelho. Então fica comigo aqui. Nosso amado Pai Celestial, somos-te gratos por estarmos aqui nesta manhã, para podermos aprender e estudar o teu Santo Evangelho. Querido Pai, que esses princípios que iremos aprender aqui hoje possamos aplicar em nossa vida. Abençoe todos os que estão assistindo este vídeo, para que seus corações sejam preenchidos pelo teu Espírito e que suas mentes sejam iluminadas para que realizem a tua obra e façam tudo aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então hoje nós vamos falar sobre convênios. E essa palavra convênios é uma palavra muito usada na igreja e o presidente Nelson e todos os profetas têm falado muito sobre convênios. Então vamos entender um pouquinho o que é convênio, né? Desde o princípio, desde Adão e Eva, o Senhor fez convênios, o povo fez convênios com o Senhor. E isso é importante porque, na verdade, um convênio é quando você assume um compromisso, né? Você faz uma promessa, uma aliança com o Senhor, um contrato, né? Vamos dizer assim. Você se compromete a fazer algumas coisas e se você cumprir com essas promessas, com esse contrato, se você cumprir com esses acordos, né, com esses compromissos, então o Senhor vai te dar muitas bênçãos, vai te dar várias bênçãos referentes a esse convênio especificamente. Então um convênio é isso, é um compromisso que você assume com o Senhor. E o Senhor fica muito feliz quando a gente assume compromissos com Ele. E ele se agrada disso e Ele nos abençoa, porque Ele quer nos abençoar. E quando você fala assim, olha, Senhor, eu assumo o compromisso de... Né, a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns convênios, alguns compromissos. Quando a gente assume, o Senhor fica muito feliz conosco, porque a gente está prometendo que vai fazer coisas que agradam a Ele e nós vamos receber bênçãos em razão disso. Agora, o problema também é quando a gente não cumpre com os convênios. Então, o Senhor retém as bênçãos e às vezes até castiga, né? A gente vê nas Escrituras várias situações em que o Senhor castigou o seu povo porque eles não viveram os convênios que haviam feito. Então, vamos falar um pouquinho de alguns desses convênios, né? Por exemplo, a gente faz um convênio do batismo. Quando nós somos batizados, nós estamos assumindo um compromisso com o Senhor de que nós vamos tomar sobre nós o nome de Cristo, que nós vamos fazer parte da família de Cristo, que nós vamos amar o nosso próximo, chorar com os que choram e consolar todos que necessitam de consolo, de força, enfim. Nós nos comprometemos com o Senhor que nós iremos viver os mandamentos. Também nós temos o convênio, né, do sacramento. E quando a gente toma o sacramento no domingo, na oração sacramental, a gente tem ali o convênio, né, que a gente faz. E os convênios do sacramento é tomar sobre nós o nome de Cristo, assim quando fomos batizados, também fizemos esse compromisso. E a gente, quando toma o sacramento, a gente está renovando, né, esse convênio que a gente fez no batismo, de tomar sobre nós o nome de Cristo. E
também nós nos comprometemos a guardar os mandamentos e nos comprometemos a lembrar sempre de Cristo. Então esse é o convênio que nós fazemos quando tomamos o sacramento. Então esse convênio é importantíssimo. Por isso que a gente tem que ir todos os domingos na igreja, para renovar esses convênios, para nos lembrar desses convênios, porque eles são extremamente importantes. Então, eu queria repetir, guardar os mandamentos, lembrar-se sempre de Cristo e tomar sobre nós o nome dele. Outros convênios que nós fazemos são os convênios no templo. Lá no templo nós assumimos vários compromissos com o Senhor. E esses compromissos são muito sagrados. Na verdade, todos os compromissos, todos os convênios que nós fazemos são sagrados. E os do templo não são diferentes. Eles são convênios mais específicos, de consagrar nossa vida, nossos talentos e tudo que a gente tem, né, para o reino de Deus, guardar a lei da castidade e viver o evangelho, enfim, tem vários convênios vários compromissos, né, que nós assumimos com o Senhor no templo. Então, viver esses convênios, eles são importantíssimos, porque ao viver os convênios, ao viver ou cumprir com esses compromissos que assumimos, nos qualifica para voltar à presença de Deus. Então, é importante, né, o profeta sempre tem falado disso, né, todos os profetas, né, que a gente precisa viver esses compromissos, né, que assumimos, cumprir com esses compromissos, viver os convênios que fizemos com o Senhor. No batismo, no templo, no sacramento, enfim, todos os convênios que nós fazemos. Na época de Abraão, o Senhor fez convênios com vários profetas antigos, né? O Senhor fez convênios com todos os profetas. Os profetas fizeram convênios com o Senhor. Mas é interessante que no caso de Abraão era um homem muito justo, muito fiel. E ele fez coisas que agradaram muito ao Senhor. Então, por causa disso, da sua retidão, da sua fidelidade, o Senhor então ele fez um compromisso, né? O próprio Salvador, né? O Senhor faz um compromisso com Abraão por causa da fidelidade dele. O Senhor falou para ele: olha, os teus descendentes serão como a areia da praia, serão como as estrelas no céu. Então, o convênio que o Senhor faz é que, para que alguém volte à presença de Deus, para quem receba a exaltação, é necessário fazer parte, né, da semente de Abraão. Precisa ser descendente de Abraão, ou literal, né, de sangue mesmo, né, ou por adoção, também pode, não tem problema nenhum. Toda pessoa que é batizada na igreja, ela faz parte desse convênio abraâmico. Ou seja, toda pessoa que se torna membro da igreja, ela passa a fazer parte da semente de Abraão. Então isso é muito importante, porque somente os que são da casa de Israel, da casa de Abraão, enfim, é que poderão herdar a vida eterna. Mas o Senhor não é só de sangue, né, como falei, também pode ser por adoção. Mas como é que eu sei isso? Ao receber a sua bênção patriarcal, você vai saber se você é descendente literal, de sangue, né, de Abraão, ou se você foi adotado. E isso tanto faz, tá? Não tem a menor... Tem gente que fala, não, porque eu sou de sangue e tal, literal de Abraão. Tudo bem, é legal isso, né? Mas o que importa é viver os convênios. É viver os convênios do batismo, do sacramento, do sacerdócio, do templo. É viver os convênios que nós fazemos. É isso que importa. Mas é claro que também importa ser da casa de Israel, mas isso vai acontecer quando você se torna membro da igreja e aceita esses convênios. Ok? Então é muito importante fazermos parte do convênio abraâmico, né, desse convênio que o Senhor fez com Abraão. E volto a repetir, os convênios eles são necessários. Sem esses convênios, por exemplo, do batismo,
do sacramento, do sacerdócio, o convênio do templo. Sem esses convênios, nós não podemos entrar no reino celestial. Nós não podemos ser exaltados, não podemos voltar à presença de Deus. Então, Cristo mesmo falou, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele falou, é muito claro, né? E o batismo é a primeira porta. Então, não tem como fazer parte ou entrar na presença do Senhor se nós não fizermos o convênio do batismo. E os outros convênios também. Então, é importante, se você ainda não fez esses convênios, que você possa se preparar para fazer. Se você ainda não é membro da igreja, procure os missionários para fazer esse convênio maravilhoso que é o convênio do batismo. E vá todos os domingos na igreja, você que já é membro da igreja, vá todos os domingos na igreja para renovar os seus convênios através do sacramento. Vá ao templo, né? Se você ainda não, ainda não recebi a minha investidura, não recebi as ordenanças do templo, não fiz esses convênios sagrados, né? Então procura o bispo, e aí o presidente da estaca, o bispo vão entrevistar você e vão te ajudar a você entrar no templo para fazer esses convênios sagrados. Eles são importantíssimos. Sem esses convênios, nós não podemos habitar na presença de Deus. Sem assumir esses compromissos, nós não podemos voltar à presença de Deus. Mas quero deixar bem claro aqui também que, assim, nós somos grandemente abençoados quando nós vivemos os convênios que nós fazemos. Batismo, templo, sacerdócio, sacramento. Mas, quando assumimos o compromisso e não vivemos de acordo, não cumprimos com a nossa parte, o Senhor vai reter as bênçãos. E é muito ruim, porque nós precisamos das bênçãos, né? Quem não precisa? Todos nós precisamos. Mas o mais importante de tudo é que ao fazer esses convênios, nós nos tornamos como Cristo. E quando nós nos tornamos como Cristo, nós estamos então nos preparando para voltar à presença de Deus. Então, se você ainda não fez esses convênios, faça, busque estar preparado para fazê-los, realizá-los e, mais importante, depois disso, é cumprir com esses convênios. Te vejo no próximo vídeo.